Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amados? Vamos ficar em pé, cumprimente o seu irmão que está aí do seu lado, dê um abraço nele, diga para ele assim, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, busque a presença do Senhor nessa manhã, derrama a sua vida na presença do Senhor, tire esse tempo mesmo para exaltar, buscar esse Deus, colocar totalmente a sua vida na presença dEle. Você está convidado, amado, a verdadeiramente buscar o Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, que o Espírito Santo do Senhor te leve na presença dEle, que você nessa manhã ouça a voz do Senhor, que você saia daqui nessa manhã transformado, cheio da presença dEle. Coloca a tua vida agora na presença do Senhor. Meu irmão, o convite do Espírito é para você verdadeiramente adorar o Senhor, adorar. E, amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida. Eu não sei, meu irmão, onde que Deus vai te levar. Talvez você vai passar a vida toda sua aqui em Campo Grande, mas talvez Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastorzão Gilson: o rio corre para o mar no dia certo, na hora certa, no momento certo. Deus vai te levar para as pessoas certas, porque você é uma bênção, você é chamado do Senhor, você é chamado para ser um discípulo dEle, e mesmo que você esteja nos confins da terra, meu irmão, Deus vai te usar poderosamente. E o convite dessa manhã é ver você falar: Deus, faça em mim a tua vontade, venha o teu reino, eu quero, Senhor, ser o teu discípulo, para onde o Senhor me levar. Que nessa perspectiva, meu irmão, nesse propósito, nessa motivação, você entre mesmo na presença dEle agora para adorá-lo, em nome de Jesus. Adore o Senhor, mesmo que seja nos confins da terra, adore o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.
nos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus, e todo olho verá que tu és Rei, tu és Rei. Jesus, eu acredito em ti, e eu irei aos confins da terra, aos confins da terra por ti, pois tu és o Filho de Deus, todo olho verá que tu és Rei, tu és Aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aplauda mesmo. Esse é o teu Deus lindo e maravilhoso, que deu o filho dele para morrer na cruz por você, amado. Por você. E ele quer derramar essa unção para te usar, para te capacitar, mesmo que seja nos confins da terra. Fecha os teus olhos. Deixa Deus falar contigo nessa manhã. Algo novo no teu coração. Deus tem uma palavra tremenda para o teu coração nessa manhã. Deus vai falar com você através dos cânticos. Deus vai falar com você através das orações. Deus vai falar com você através do mini, através da palavra ministrada aqui nessa manhã. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Ele. Diga: Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Pai, eu quero ter uma experiência com o Senhor nessa manhã. Pai, eu quero sair daqui transformado, cheio do Teu Espírito. Pai, mexe com a minha história, mexe com a minha vida. Pai, transforma. Pai, faz isso, faz algo novo. Pai, eu preciso, Pai, do Senhor. Meu irmão, coloca totalmente a sua vida na presença dEle. Deixa Deus trabalhar com o seu coração nessa manhã, trabalhar com a sua história. Não há nada perdido, meu irmão, não é o fim. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo. Como nós cantamos aqui, eu acredito em Ti. Coloca a tua fé em ação. A fé que rompe, a fé que derruba os gigantes, a fé, meu irmão, que faz muitas vezes você andar sobre as águas. Deus quer fazer algo novo no teu coração nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te buscamos nessa manhã, porque, ó Deus, está na tua presença. Ó Deus, é o melhor lugar do mundo, a melhor coisa que existe. Ó Deus, é tocar nas tuas vestes, é ouvir a tua voz, é estar na tua presença. Por isso, Deus, nós queremos o Senhor. Espírito Santo do Senhor, nós queremos o Senhor, queremos que o Senhor nos toque, queremos que o Senhor fale conosco, queremos, ó Pai, nessa manhã, sermos ministrados. Ministra na tua igreja. Nós oramos por cada vida, cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã, aqueles que nos assistem pela internet ou pela TV. Ministra, Espírito Santo, derrama a tua unção sobre a tua igreja. Deus amado, traz cura, libertação, restauração. Derrama um vinho novo, Pai, no teu povo. Usa o teu povo poderosamente, Pai, e prepara o coração da tua igreja para ouvir a tua voz nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor tenha uma palavra poderosa, ó Deus, para mexer com as nossas vidas. Por isso, prepara o meu coração, prepara o nosso coração, prepara o coração da tua igreja, Deus. Deus, para viver, ó Pai, esse novo tempo, esse tempo na tua presença, em santidade, obediência, em compromisso contigo, com os princípios, com os valores da tua palavra. Nós oramos abençoando, Pai, entregando cada vida aqui nas tuas mãos. Nós oramos e que toda obra contrária, a obra das trevas, caia por terra em nome de Jesus. Que aqui haja o governo absoluto do teu Espírito Santo. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte de novo esse Deus maravilhoso. Esse é o teu Deus, teu refúgio e fortaleza. Prepara o teu coração, amado. Fica mesmo na presença desse Deus maravilhoso. Pode assentar-se, vamos às nossas comunicações. Fique ligado.
nosso VT informativo está no ar com notícias importantes para você. Fique atento! Você ainda não é batizado? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Fale com nossa equipe de integração ou ligue no telefone da igreja para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. Se preferir, fale com seu líder de célula. As aulas são gratuitas. Não fique de fora. E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Queremos convidar você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha, seja um membro da Primeira Batista. Por favor, fale ainda hoje com nossa equipe de integração que aguarda você ali no balcão, no hall de entrada da igreja, ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. As novas revistas do Mini chegaram. Lembramos aos pais que ensinar aos filhos a palavra de Deus é lançar semente em terreno fértil, onde temos certeza de uma grande colheita. Deixar de semear é não saber que fruto colher. Então fique atento, pois o Mini quer apoiar você neste plantio. Iniciamos neste mês de fevereiro uma nova série de estudos com o tema Celebração e Vitória, baseado no livro de Apocalipse, onde as crianças irão aprender que para celebrar e adorar o Senhor eternamente é preciso tomar posição e assumir um compromisso com Jesus. Adquira hoje mesmo no segundo andar a nova revistinha para acompanhar seu filho e juntos crescermos em busca da vitória de morarmos eternamente com Deus. De 1º a 4 de março, acontece o acampamento da Juventude Batista do Mato Grosso do Sul, em Piraputanga, e o investimento é de R$ 130. Haverá noite temática da Copa do Mundo, muito louvor com o Ministério Tecla e a inspiradora Palavra de Deus com o pastor Raulzão, da comunidade Radar de São Paulo. Fique atento, pois as vagas são limitadas. Inscrições e mais informações com o irmão Abadil Bairdi e pelo telefone 9981-9696. No dia 27 deste mês, o Mini realizará mais um culto de consagração de crianças a Deus. De acordo com a Bíblia, Jesus foi apresentado no templo quando completou 8 dias. Assim como aconteceu com Jesus, apresentamos as crianças a Deus. Se você está interessado ou conhece alguém que gostaria de participar, entre no site da igreja, preencha uma ficha e envie para o e-mail infantil@primeirabatista.org.br até o dia 13, pois no dia 20 teremos uma reunião para esclarecimentos e confirmação de todos que participarão. A presença nessa reunião é imprescindível para a participação no culto. Depois disso, é só aguardar que entraremos em contato com você. Atenção, atenção, coordenadores, supervisores e líderes de células. No próximo sábado e domingo teremos nosso Tadelão. Sábado, das 14 às 17 horas e no domingo, no período do culto das 10 até o meio-dia. Não faltem. E você que ainda não é líder, mas deseja ser, também pode e deve participar. Esperamos você! Na próxima quinta-feira, dia 13, acontece em nossa igreja mais uma edição do Hip Hop com Propósito, às 19 horas, com a presença do DJ Gil Marques, Alfa MCs e Zinho NC. Essa edição é em prol da campanha Sangue Bom, Doe Sangue, Salve Vidas, que acontece do dia 1º ao dia 13 de fevereiro no Hemosul. Vamos mobilizar o máximo de pessoas para salvar o máximo de vidas. E uma observação: quando for doar, identifique a doação para a campanha Sangue Bom. O Hemosul atende de segunda a sexta em horário comercial e aos sábados, das 7 às 11 horas. Anota aí o endereço: Avenida Fernando Correia da Costa, número 1304.
Atenção, líderes de células da Rede Aliança! Nesta quarta-feira, dia 12, teremos um encontro para lá de abençoado e sua presença é muito importante. Cremos que Deus falará conosco de uma forma maravilhosa. Venha conferir na sala 113, às 7h30 da noite. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Deus te abençoe e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom dia para vocês. Bom estar com vocês aqui, falar sobre as coisas do Mini. Esse final de semana nós tivemos a nossa capacitação de professores e foi uma delícia. Tivemos pastores de São Gabriel, igrejas de Maracaju, de Camapuã, várias pessoas de fora. Tivemos um dos nossos pastores, o pastor Jefferson, trouxe uma galera de líderes de célula. Então nós estivemos capacitando também os líderes como trabalhar com crianças. Foi muito, muito gostoso. Nós tivemos depois um fechamento ontem e a gente percebeu assim que todo mundo foi abençoado. A gente fica muito feliz. Nós estamos aqui para isso, o Ministério Infantil, a equipe, e eu quero agradecer a Deus e aos irmãos, aqueles que ofertam e dizimam, porque é por causa desses irmãos que existe uma equipe, uma igreja com uma equipe de 6 pessoas em tempo integral. A gente tem um clima, assim, um ritmo super puxado, mas é porque nós temos cultos terça, quarta, então o Ministério Infantil funciona durante a semana na terça, na quarta, no sábado e nos 4 cultos do domingo. Então, é puxado, a gente precisa de bastante gente e eu quero agradecer a Deus, porque você oferta e você dizima. E hoje nós estamos de roupa nova. A revista começou, revista nova, assunto novo e roupa nova também. E aí eu acho que vocês estão gostando, não é? Vocês vão ver as outras coisas, muito bonitas. Muito obrigada então a você que investe no Ministério Infantil. Nós também estamos com brinquedos novos e a gente comprou para os dias de Tadel, ou conferência missionária da família, que passa um pouquinho além do tempo, para as crianças poderem brincar. Hoje a gente começa com um assunto novo, é Apocalipse. Olha lá, Apocalipse. E a gente aprendeu que Apocalipse não quer dizer final das coisas. Apocalipse quer dizer revelação, a revelação de Jesus. O começo do livro fala que Deus revelou essas coisas a Jesus, Jesus aos anjos que passaram para João, o apóstolo do amor, aquele que escreveu o Evangelho de João e as cartas. Ele escreve quando ele está exilado na ilha de Patmos, e aí ele começa a escrever. E a gente aprendeu que muita coisa é para nós hoje, outras coisas estão fechadas e a gente deve prestar atenção. No país de agricultura, a gente aprende o quê? Que quem mexe com a agricultura sabe se vai chover, só olhando o céu, as nuvens, o vento, os animais. Eu lembro que a minha mãe falava que lá no Nordeste, tem muita seca, quando estava para chover, as vacas saíam correndo pelo curral, gritando, com a boca aberta, felizes, porque ia chover. Que coisa linda, né? Natureza. Então você sabe quando vai chover, não é? Pois é, o Apocalipse ele é escrito para isso, para você olhar os sinais. Relâmpago, trovão ali, olha aquele ventinho, as árvores estão balançando, vai vir chuva. Então a gente tem que olhar os sinais dos tempos e a gente ficar atento, porque o tempo final está chegando. Então, revela Jesus, Apocalipse, dizendo que Jesus foi para o céu, mas vai voltar para buscar a sua igreja. E as crianças hoje vão subir e vão ter uma prévia da entrada do paraíso. Tem a porta do céu lá no Mini. Por isso o pessoal pré-adolescente não vai para o 4º andar primeiro não, vai para o 2º. Vai entrar no céu e vai dar uma saidinha, depois vai para o 4º andar. Que legal, né? Vamos ver o slide de hoje? Olha lá, vocês estão vendo? Pois essa é a nossa equipe, gente. O pessoal trabalha. Esse daí é o troféu de quem vai vencer. Legal, né? Pois é. A gente quer fazer o possível para que as nossas crianças gostem de vir à igreja, gostem do Ministério Infantil. Vamos lá? Vamos ficar em pé todo mundo? Vamos ler
o versículo de hoje. Hoje é a abertura da revista, então toda abertura de revista, então antes da gente começar a revista em si, a gente tem uma abertura, uma programação especial, e aí o pessoal também come bolo, os professores trazem bolo, é um dia muito bom, de festa mesmo. Vamos lá? Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Apocalipse 3:11. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esta igreja, que investe numa equipe grande, é um preço alto. Ó Deus, se nós queremos devolver ao Senhor e à igreja, num trabalho de qualidade, de devoção, de sinceridade, de piedade, é o nosso desejo, Pai. Eu sei que eu falo por toda a equipe. Quero te agradecer, ó Pai, por aqueles que dizimam, ofertam na tua igreja, porque eles ajudam a pagar o preço das coisas que a gente tem feito, nos papéis, bexigas, nesse colete novo, nos brinquedos que nós compramos. Ó Deus, que a tua mão abençoadora esteja sobejando, que não haja falta, que a conta deles no final do mês fique sobrando, que eles sejam surpreendidos com as tuas bênçãos, não só financeiras, mas de alegria, de felicidade na família. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina que o Senhor Jesus não está lá no céu para sempre, Ele vai voltar e vai vir buscar, e que haverá justiça para todo o mal que a gente vê, e que parece que a justiça é lenta, mas o Senhor vai vir e vai fazer justiça, haverá juízo para o mal. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor Jesus guarda o nosso coração, e nós sabemos que nós, guardados pelo Espírito Santo, não vamos perder a nossa salvação. Cremos nisso. Obrigada, Pai, porque Apocalipse alimenta o nosso coração e nos dá a esperança de um final feliz. Obrigada, Pai, que a tua mão abençoadora seja sobre os nossos professores, sobre os pais, sobre as crianças, para que nós possamos apreender a tua palavra de verdade. Ajuda-nos, Senhor, ouve a nossa oração, porque nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então os pré-adolescentes. É isso aí, que beleza! Uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa que investe nas nossas crianças, nos pais que são grandes parceiros, na equipe de voluntários que nós temos ali. Amém. Pode assentar-se, irmãos. É muito gostoso ver e ouvir as notícias daquilo que Deus faz na vida de nossas crianças, usando, não é, o ministério infantil. Pode assentar-se, irmão. Sempre tem assim aqueles olhos compridos, vendo o filho até lá na curva, não é? Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui com vocês, louvando a Deus juntos, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco e trazer uma palavra muito jóia, muito quente para o nosso coração, a fim de que nós sejamos edificados e possamos ser muito frutíferos para a glória de Deus. Eu vim aqui para dar a ênfase no Tadelão. O que é Tadel? Treinamento avançado de líderes, e o Tadelão é quando ele é um pouco maior, começa no sábado e conclui no domingo. Então, sábado que vem, 14 horas, 2 horas da tarde, até as 5 da tarde, temos o nosso Tadelão, a primeira parte. Pastor Ronaldo e eu estaremos sempre aqui na frente, conduzindo e trazendo coisas bem práticas para a vida das nossas células. E depois continua no domingo normal, 10 horas da manhã até meio-dia, é a segunda parte do nosso Tadelão. Quantos irmãos estão aqui? São líderes ou líderes em treinamento de célula? Levante a mão. Ok, temos alguns. Interessante, hoje, pode abaixar, obrigado. No culto das 8h30 nós tínhamos muitos, você percebeu? Muitos líderes de célula hoje às 8h30. Pelo menos o dobro do que nós estamos vendo agora. Interessante.
E à tarde vamos ter mais, e à noite com certeza mais ainda. Então não deixe de vir, não deixe de trazer, olha, pessoas que fazem parte do núcleo da célula. O núcleo, aquele pessoal mais envolvido, que está sendo discipulado, aqueles que estão em perspectiva para serem líderes de célula, visando a multiplicação. Não deixe, você que é um líder esperto, assim que vê lá na frente, traga o quanto possível mais pessoas da sua célula, para eles irem ganhando esse clima de liderança de célula, aprendendo mais sobre as células, e elas com certeza então serão mais fáceis para serem multiplicadas, e você será um líder muito mais útil e abençoado do que já é. Nós sabemos que você é um líder muito joia, muito abençoado, mas vai se tornar mais frutífero ainda, trazendo pessoas com você. Essa é uma das chaves da multiplicação de líderes. Sempre tenha pessoas com você. Olhou, viu uma pessoa que tem interesse, você pode pensar, essa pessoa não é muito capacitada. Não, viu interesse, viu uma pessoa que tem disposição, mais do que habilidade, à disposição. Invista nas pessoas que têm disposição, e Deus vai completar essa obra, e você vai ser muito abençoado. Muito obrigado. Glória a Deus, esse é o nosso paizão Gilson, né? Homem de Deus. Queridos, agora um momento muito importante, especial do nosso culto, onde nós vamos conhecer os nossos convidados. Você que é nosso convidado, que está vindo hoje, primeira, segunda, terceira vez, foi convidado por alguém da igreja, ou às vezes, meu irmão, a gente conhece muitas histórias que o Espírito Santo coloca no coração daquela... Eu já ouvi uma história essa semana, a pessoa estava orando, o Espírito Santo falou para o senhor, vai naquela igreja, na 13, e o rapaz está aí, veio, aceitou Jesus e está indo para uma célula. Então nosso Deus é um Deus tremendo. Então você, meu querido, nosso amado convidado, que está vindo hoje aqui pela primeira vez, eu quero pedir, por gentileza, fique em pé só um pouquinho, a igreja quer dar um abraço em você, quer cumprimentar, chamar você pelo nome. Onde estão os nossos convidados? Fique em pé agora, olha aqui, nós temos aqui a salva de palma, chega aí pertinho dele lá, aqui nesse corredor também, olha aqui. Olha aí os nossos convidados, louvado seja o nome do Senhor, que bênção, glória a Deus, é uma honra recebê-los. Eu cheguei aqui como um convidado e fiquei aí, estou aqui na igreja há mais de 25 anos, então sou um convidado que fiquei de casa, e é isso que eu quero para você, a casa é sua, fique à vontade, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, amém. Amados, agora um momento muito importante também, gostaria que você fechasse os olhos, você colocasse sua vida diante de Deus, nós vamos ofertar, e a gente, quando nós vamos ofertar, devolver nosso dízimo, nossa oferta, nosso real missionário, não é de qualquer jeito, tem que ser com aquela motivação mesmo, dizendo, Senhor, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem suprido toda a minha necessidade, e devolver ao Senhor uma expressão de gratidão. Por isso você que trouxe aí sua oferta, seu real missionário, seu dízimo, segura aí seu envelope, nós vamos orar por você, e peça ao Senhor, para que o Senhor derrame sobre o seu coração cada vez mais generosidade, possamos ser conhecidos, achados como aqueles que são generosos, que investem no maior projeto que esse mundo já viu, o projeto que investe, tirando vidas do reino das trevas, e levando vidas para o reino da luz. E você é chamado, nós somos chamados para investirmos nesse maior projeto. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem suprido, e muito, muito mesmo, a nossa necessidade. Pai amado, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de maneira tão grande, tão tremenda. E nós nessa manhã estamos aqui, ó Deus, para celebrar o Senhor com a nossa adoração. Celebrar o Senhor, ó Deus, ouvindo a palavra, glorificar o Senhor através dos cânticos, e também celebrar o Senhor, devolvendo o nosso dízimo, nossa oferta e o real missionário. Por isso, Pai, coloca no coração da tua igreja, ó Deus, quando o teu povo vir aqui na frente, não venha como uma atividade religiosa, mas o teu povo vem aqui na frente com atitude de culto, dizendo ao Senhor, obrigado papai, obrigado porque o Senhor tem me suprido, eu estou devolvendo ao Senhor em gratidão. E a tua palavra mesmo nos garante isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, depois fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus. Papai, abençoa o teu povo, supre toda a necessidade. A tua palavra nos garante isso, Deus, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as nossas necessidades em glória. Abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, cada casa, cada família. Nós oramos entregando e consagrando todos os dízimos, ofertas ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Amado, saia do seu lugar, vem aqui na frente agora com alegria, dizendo ao Senhor: Pai, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Vem, amado, traga o seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mas o Senhor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, Jesus, teu amor não falha. Vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois será o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não falha, teu amor não falha. Fazes as suas mãos e diz: fazes tudo coopere para o meu bem. Ele faz que tudo coopere para o seu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Diga com toda a força do seu coração: fazes tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para
uma canção nova. É bem facinha. Nós gostaríamos que vocês estivessem cantando com a gente, aprendendo. É uma música que fala a respeito desse Deus que tem sido todo poderoso nas nossas vidas, que tem feito toda a diferença. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, comece a adorar o Senhor. Amado Deus, nós queremos te adorar com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas.
Ah, Senhor, e se não fosse o Senhor, aonde estaríamos nós hoje? O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores há. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Levante suas mãos e declare isso ao Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Declare isso ao seu Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Erga sua voz e diga: muito mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a te amar cada dia mais. Quero te amar mais. Ensina-nos, Senhor, a nos lembrar do Senhor todas as manhãs, quando nos levantamos e quando nos deitamos pela noite, que nós possamos nos lembrar que foi o Senhor que nos permitiu estar ali, que o Senhor nos deu uma nova oportunidade naquele dia, oportunidade de viver aquilo que o Senhor tem feito em nós, de mostrar a este mundo a diferença que o Senhor faz, que o Senhor não é um Deus que vem e faz e vai embora, não, não, o Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos mostra por onde devemos andar, ensina-nos a caminhar com o Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios, Senhor,
cheios, ó Deus, para que o mundo olhe para nós e fale: o que essa pessoa tem? O que essa pessoa tem? Eu quero. E esse diferencial vai ser o Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Todo mundo feliz e animado aí ou não? Pois, a gente cantar coisas maravilhosas. Sempre que a gente está cantando, eu peço a Deus sempre para que eu possa adorá-lo e que Ele possa falar comigo, porque esses momentos Deus fala muito comigo. Aliás, uma música em especial agora mesmo que a gente estava cantando, todas foram marcantes, né? Mas essas duas últimas eu senti que foi uma resposta de Deus para um tempo na minha vida. Glória a Deus. Se você se comportar sempre com esperança, expectativa, com fome na vontade diante da presença de Deus, Deus sempre vai estar falando com você, porque Ele sempre está falando. Às vezes nós que tapamos os nossos ouvidos por N coisas, não fazemos isso só porque queremos, né? Conscientemente fazer isso. É por isso que eu sempre peço a Deus: Deus, ajuda-me a vencer a mim mesmo, para que eu possa te escutar como devo escutá-lo, Senhor. Muito bem. A palavra que Deus tem colocado no coração, e que eu preguei também no domingo passado, no culto das 17, das 19, ela teve implicações para a minha vida durante a semana. Então você que já ouviu, vai ouvir um pouco das implicações. E eu não sei se você que já ouviu a mensagem do domingo passado, ela mudou alguma coisa durante a sua semana. Porque senão, tem alguma coisa errada com a gente, entendeu? A palavra de Deus, ela não pode ser apenas um momento de êxtase emocional. Ela não pode ser apenas um momento até de êxtase espiritual. Como se estivéssemos como Saul, junto com os profetas, entrássemos em êxtase e começássemos a profetizar, mas durante o dia a dia aquela palavra não muda, como foi o caso de Saul, que teve tantas experiências com Deus, mas se deu muito mal porque não aplicou a palavra de Deus no dia a dia. E nós devemos sempre estar conectados com isso, a respeito disso. Veja que o próprio Davi, que é um homem considerado, um homem segundo o coração de Deus, ele teve problemas com isso, porque ele nem todo o tempo esteve conectado e teve que pagar um alto preço com relação à sua vida e à sua família. Foram coisas muito tristes que aconteceram dentro da casa de Davi, porque a palavra de Deus teve um momento de importância na vida dele, mas teve outros que ele titubeou. Isso acontece com a maior parte de nós. Nós devemos então, amados irmãos, baseado em tão grande nuvem de testemunhos, perceber que nós precisamos aplicar a palavra de Deus todo dia na nossa vida. E quando você vem ouvir uma palavra, você não pode ouvir apenas como se você estivesse cumprindo a sua obrigação religiosa, porque de pouco proveito será. Era melhor você ter ficado dormindo em casa, que ia ser de maior proveito. Porque, senão, amados, a gente perde alguma coisa que é muito preciosa, que é a palavra de Deus, que pode transformar no nosso dia a dia. E a palavra que Deus dá é justamente para que a sua vida seja transformada de glória em glória, até que você alcance a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Aí, amados, Jesus, lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, vai falar sobre as implicações do discipulado. No tempo de Jesus, havia uma tradição da escola rabínica, E então, o que era essa escola? Havia alguns mestres. Quando Jesus nasceu, já havia esses mestres em Israel. E tanto é verdade que com 12 anos ele foi discutir com alguns desses mestres que já eram amplamente reconhecidos pela religião judaica. Então Jesus, como um bom judeu, cumpriu com todas aquelas exigências do judaísmo, e ele, com 12 anos, está discutindo. Quem eram esses homens?
Esses homens eram homens profundos conhecedores da palavra, principalmente da Torá, da lei de Moisés. Eles conheciam muito bem as leis de dentro do judaísmo. Alguns as sabiam de cor. Qualquer ponto que você pedisse para eles recitarem aquelas leis, aqueles costumes, eles sabiam. E dentro dessa escola era feito tipo um vestibular. E como que o vestibular mexe com as pessoas, né, gente? Eu estava vendo algumas matérias aí da TV, de gente esperando, aí mexe com a família inteira. Vi até uma criancinha que estava quase passando mal pelo irmão. Ela estava tão aflita, e a hora que o irmão passou naquele vestibular, gente, foi uma festa com todo mundo naquela casa. Foi muito interessante ver a vibração daquela. Era um curso difícil, que tinha poucas vagas para muitos candidatos, e eles vibraram, e foi uma coisa assim que... Quantas famílias aqui já passaram por esse momento de ter filho, ou você mesmo ter passado no vestibular, ficar aquela tensão? É aquele negócio, né, gente? Bom, muito bem, naquela época também tinham vestibulares muito difíceis. Era equivalente a passar por um curso, por exemplo, qual é o curso mais concorrido que tem? Alguém? Medicina. Então, você se candidatar a ser discípulo de um rabino proeminente, era como passar no vestibular para medicina. Porque aquele rabino tinha muitos discípulos, ele não podia pegar muitos não, eram pouquíssimos diante de tantos candidatos. Então, quando alguns discípulos naquela época, ou candidatos a discípulos, chegavam diante de um desses proeminentes rabis, eles pediam: quero ser seu discípulo. E aí eles já tinham uma provinha, né? Uma provinha lá, tipo um vestibular, que era tanto, e lá não era só teórico, lá também tinha provas práticas. Tanto é que alguns discípulos tinham que ficar um pouquinho morando alguns dias antes de ser considerado discípulo oficial de algum desses rabinos. Então, eles tinham que se aplicar a estudar muito, tinham que ter assim uma grande capacidade cognitiva, intelectual, e tinham que ser rigorosíssimos com as disciplinas. Então, se eles passassem naquela carga toda, eles poderiam então ser discípulos de um desses rabinos famosos, e poder chamá-lo de rabi era uma honra, não somente para o discípulo que passava, como para a família inteira. Os pais saíam, quem sabe, como os pais que têm filhos que passam na medicina: meu filho passou para a medicina, né? Lá eles falavam assim: meu filho agora é discípulo do rabino tal, como se fosse nos dias de hoje, né? Falasse: agora o meu filho é discípulo do rabi William Salgado, né? Que honra, não é verdade? Era mais ou menos alguma coisa assim. Pois é, e para Jesus havia implicações, ele fazia exigências. Aí vem algumas coisas que nós vamos aprender de muito importante, que Jesus também tem o seu chamado e tem implicações para ser discípulo de Jesus, que eram totalmente, não digo totalmente, mas radicalmente, na raiz mesmo, radicalmente diferente dos mestres daquela época. Primeiro, que para os mestres daquela época, eram os discípulos que se candidatavam. De Jesus, ele orou durante uma vigília inteira, do pôr do sol até o nascer do sol, e depois ele foi chamar aqueles que o Pai tinha revelado a ele. Então ele chegou em Pedro, falou: Pedro, deixa tudo e segue-me. Pedro imediatamente o seguiu. Foi resultado da oração de Jesus? Sim, mas também era resultado porque Pedro se sentiu grandemente honrado, porque Jesus já era um rabino conhecido. Ele saiu correndo, falou: é esse mesmo, já pensou, Jesus me chamou, não estou mais nem na idade de ser discípulo de alguém, porque a chamada para o discipulado era feita bastante novinha. Pedro já era um homem que tinha seu próprio negócio, quando a pessoa era muito novinha, né? Pedro já tinha lá, sua idade já tinha passado, quando Jesus chama: eu quem? Né? E ele foi correndo. Bom, é assim que Jesus chama. Ele chamou, foi chamando. Mas também uma outra coisa radicalmente diferente dos outros rabinos aconteceu com Jesus. Ele
foi chamar os seus discípulos, e mesmo tendo alguns que o seguiriam mais de perto, ele não chamou só aqueles para serem discípulos, que coisa diferente. Não seriam apenas os 12 apóstolos que seriam os discípulos de Jesus. Sabe por quê? Dá uma olhada, então, no capítulo 9, no versículo 23 de Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então vamos ver. Jesus está falando a quem? A todos. Literalmente a todos. A todos que o ouviam naquela época. E se você analisar o próprio ministério de Jesus, não é só para aqueles que o ouviam naquela oportunidade. A intenção de Jesus é que a voz dele ecoasse por todo o tempo em que houvesse homem no mundo, na terra. Até que ele viesse na sua segunda vinda, é interesse dele que esse chamado continue ecoando. Por isso que ele disse em Mateus 28:19, que está ali no nosso painel, dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Enquanto tiver discípulo de Jesus, todos os que ouvirem esses discípulos têm de ouvir essa voz aqui. Jesus dizendo o quê? Jesus disse assim: se alguém quiser. Então, a primeira implicação dos chamados para ser discípulos, porque eu e você somos chamados para ser discípulos, amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado aí: você foi chamado para ser discípulo. Eu não tenho problema nenhum de ouvir, assim, eu sei que às vezes a gente fica um pouquinho, quando está na carne, pode ficar um pouquinho irritado, perder um pouco da paciência consigo mesmo. Mas eu não tenho problema nenhum quando pessoas me fazem críticas, dizendo que esse é um novo modismo no meio dos evangélicos, assim como teve modismo de batalha espiritual, teve modismo de cair na unção, agora o modismo é falar de discípulos. Que esse modismo continue sempre, eu não creio assim. Então, uma fé convicta que eu tenho é que o chamado, o reavivamento do chamado ao discipulado é algo que vem do Espírito Santo de Deus. E isso é uma chamada para os discípulos serem verdadeiros discípulos nesses tempos em que se aproxima a volta de Jesus. Essa é a minha fé, a minha convicção. E eu não estou simplesmente, eu posso ouvir você, posso ouvir, já li muita coisa, já tem gente que fala, eu ouço pacientemente. Como eu disse, às vezes a gente meio tem a tendência a querer ir para a carne, mas eu ouço pacientemente, e depois mesmo que eu paro e penso, eu digo amém, glória a Deus. Se a pessoa pensa diferente, como diz Paulo, Deus esclarecerá, né? Então vamos continuar a caminhada que Deus nos tem dado, na convicção que Deus nos tem dado, porque isso aqui é a palavra de Deus. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser, é preciso desejar bastante. Por quê? Porque quando você recebe um convite, como Pedro recebeu naquela época, claro que ele ia falar: puxa, Jesus, um dos mais, se não o mais famoso rabino daquela época, está me chamando. Eu vou ficar aqui correndo com os peixes, com esse barco? Eu não, vou correndo. E foi correndo. Aí quando Mateus, o Levi, que estava lá na coletoria de impostos, um homem que era totalmente mal visto diante dos judeus, porque ele cobrava imposto e tirava dinheiro dos judeus para entregar para Roma. Então ele era odiado, era um traidor. Então aí Jesus o chama, ele fala: que é isso, meu Deus do céu, eu que sou odiado pelos meus próprios irmãos, Jesus está me chamando, eu vou sair correndo. E ele saiu, largou logo a coletoria, devia ganhar um bom dinheiro por ser fiscal de imposto de renda, né? Mas ele saiu vazado, correu para Jesus e foi. Bom, naquele tempo não era tão difícil, naquela hora, ser um chamado e aceitar: eu quero ser discípulo de Jesus. Bom, geralmente é assim, né? Quando Jesus fala quem quiser, quem desejar, ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Ele vai mostrar que tem implicações que naquele primeiro momento eles não estavam sabendo ainda. Mas Jesus não queria enganar ninguém, não.
Jesus não é como alguns religiosos que, para fazer adeptos e prosélitos, ele diz assim: vem para cá, porque para cá é só vantagem, 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 vantagem. Escuta, não tem nenhuma implicação aí, não. Não, tem, né? O problema é o que está por trás daquilo. Tem implicações, ele não está falando. Ele só está falando as vantagens, vantagem. E todo mundo quer seguir aquilo, porque é só vantagem. É tipo ganhar na loteria. Então, Jesus não, ele não foi esse tipo de mestre. Ele falou: ó, você quer mesmo? Você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que desejar. Porque a coisa não é mole, não. Quando Jesus chama os discípulos e começa a conhecer o chamado de Jesus, eles começam a ver: a coisa vai ser apertada, hein? Porque ele começa a dizer: ó, o Filho do Homem, ele vai ser entregue, e ele vai ser abandonado, traído, negado, vai sofrer, vai morrer vergonhosamente numa cruz. Aí já não era tão fácil continuar no chamado. Então ele diz assim: você quer, você deseja mesmo? Tem que desejar. Gente, para ser discípulo de Jesus, tem que querer muito ser discípulo de Jesus. E eu digo para você, se você deseja ser discípulo de Jesus, você vai ter que ter um desejo muito ardente, uma paixão muito quente por Jesus, porque senão você vai parar no meio do caminho. E Jesus não enganava ninguém, ele falava assim: que é assim que é. Agora, amados irmãos, perceba que o desejo é uma coisa muito importante. Eu vi uma historinha que o Paulo Santos, carinhosamente apelidado por muitos que o conhecem, principalmente naquela época que a gente ainda cantava no Celar, de Paulo Camiseta. Ele contava uma historinha, só ele sabe fazer o sotaque da historinha, mas eu vou tentar fazer mais ou menos parecido. Ele disse que essa questão do desejo, conta uma historinha sobre uma moça que queria ser bailarina. Então ela chega, está dançando num bar, e quando ela acaba de dançar, num bar assim, clássico, tal, que aqueles que a pessoa senta para jantar, e tem aquelas músicas, aí aparece um show, tal, tipo Buenos Aires, assim, né? Aí ele chega na moça e fala assim: puxa, como você dança bem, né? Não, tem que ter o sotaque, né? Peraí. Puxa, como você dança bem, por que você não tentou fazer tá mais ou menos assim o sotaque francês, né? O cara querendo falar em português. Por que você não tem que fazer biquinho, né? Por que você não tentou ser alguma coisa como uma bailarina? E ela disse assim para ele: eu estou parecendo aquele cara do Pantera Cor-de-Rosa, né? Aí o cara chegou e foi falar, e ela disse assim, reconhecendo o homem, disse: é que um homem uma vez disse para mim que eu jamais seria uma bailarina. Como assim? Ele disse: foi o senhor, eu fui fazer um teste na sua escola famosa, lembra que o senhor veio da França, o senhor fez um teste aqui, e o senhor me reprovou. E disse: e você desistiu? Eu disse: diante da sua palavra, o senhor... então você nunca seria mesmo uma grande bailarina. Mostrando que se ela desistiu, é que o desejo dela não era tão grande assim. Então ela nunca seria mesmo uma grande bailarina. Se o discipulado é assim também. Quando você chega e por algum motivo você abandona a sua carreira, deixa a sua liderança, por exemplo, e aqui eu falo com bastante propriedade, porque estamos falando com líderes, todos aqui são líderes, chamados para serem líderes. Quando Deus chama para um grande ministério, e alguém chega para você e diz assim: você está louco com esse projeto aí, né? Você quer ser o quê? Cara, você quer entrar nessa onda aí de discipulado, ser pai de grandes multidões? Você está maluco? Isso aí é mania de pastores megalomaníacos. E aí você desiste, você está fazendo com aquela menina. Então você não seria um grande discípulo mesmo. Gente, nós precisamos desejar, querer, se apaixonar. Sabe ser apaixonado por Jesus? Quando você anda com Jesus, você se apaixona.
Ontem mesmo, eu estava num culto doméstico, aliás, nesse culto estava só eu e a princesa Tânia Mara, aliás, são os momentos são a primeira pessoa mais importante de toda a minha vida, quando eu estou fazendo um culto doméstico, que é Jesus. O mais importante de todos, mais importante, que está acima de tudo e de todos. E segundo, a princesa Tânia Mara, que depois de Deus, né? Já pensou? Aí, maravilhoso o culto. Aí nós sentamos ali e começamos. Aí começa na cabeça, né? E vai vendo, e vai lendo a Bíblia. E nós começamos a ler a Bíblia, e lemos, e fomos lendo Filipenses, e falando que Paulo estava preso, e que era a carta da alegria. E aí nós começamos, mas como que Paulo podia pensar assim? Aí a gente começa a se envolver emocionalmente, né? Aí a hora que chega no capítulo 2 e tal, como nós vamos ver agora, gente, é uma paixão que arde no coração. E aí a gente começou a cantar, louvar a Deus, aí falou, vamos pôr aquela música assim. Aí hoje aí é a santa tecnologia, né? Para as pessoas que acham que tecnologia é do diabo, a gente usa para Deus, entra lá e clica lá, leva-me além, trazendo a arca. Ou toque no altar, aí passa, aí a música, você começa lá, o cultão dentro de casa, ministrado pelo Luiz Arcanjo, né? Pronto, aí vai, você começa a louvar. Depois nós lembramos do sacrifício de Jesus e clicamos lá, Filho de Deus, Fernandinho, e começou. Gente, a hora que começou essa música, começou a desabar, a gente começou a desabar em choro. Jesus, como que o Senhor pode fazer isso? O Senhor morreu por nós numa cruz, a gente que devia estar lá, como o Senhor é apaixonado pela gente, por que o Senhor fez isso e tal? E envolvido pelo amor de Deus, o amor de Deus tomou aquela sala, e uma paixão de Deus desceu naquela sala, e a gente ficou com o coração queimando, e a gente não sabia se cantava, se chorava, e a lágrima desceu, e ficou tudo molhado, o meu rosto assim, e da princesa Tânia Mara também, e era uma paixão muito grande, e nós começamos a orar, ó Deus, eu sei que a gente não pode pagar isso, mas nos ensina a amar como o Senhor amou, a valorizar as pessoas como o Senhor valorizou, a não desistir de Pedro, como a gente desiste de muitas pessoas que fazem muito menos com a gente desiste, a gente quer amar como o Senhor amou, e a gente começou a ser cheio de paixão, e a gente desejou muito ser discípulo à imagem e semelhança do nosso Mestre Jesus. Paixão, desejo. Muitas pessoas ficam discutindo as revelações de Deus como se fosse livro de matemática, como se fosse uma tese científica. Não é não. Se for precisar provar o que a Bíblia diz diante da ciência, a ciência foi feita por homem, é limitada, isso pode, isso não pode, é contra a lei da natureza. E daí que é contra a lei da natureza? O que fez a lei da natureza faz o que ele desejar com a própria lei da natureza. Se você esperar pelo seu intelecto, tem que ter desejo, tem que ter paixão, tem que ser meio maluco, tem que ser meio doidão. Se alguém desejar, Jesus dizia a todos, se alguém quiser, se alguém colocar ter em mente, se alguém estiver resolvido ou determinado, se alguém colocar esse desejo como uma pedra fundamental de toda uma construção e desejar o tempo todo, esse desejo estiver acima dos desejos dessa terra, como fazer a faculdade dos seus sonhos, como casar com sua grande paixão, como comprar aquele carrão, como construir a casa do jeitinho que você quer, se Jesus estiver acima de todas essas coisas e você tomar Jesus como tudo, o seu maior desejo, isso daí vai queimar no teu coração e vai fazer você andar por caminhos onde você nunca desejou. Qual o maior desejo da sua vida? Eu fiquei impactado quando o Yuri pregou, e ele disse que toda virada de ano, contando daquele jeitão maravilhoso que ele conta, ele falou que toda virada de ano ele deseja assim: Jesus, será que é nesse ano que o Senhor vai voltar? E a hora que ele falou assim, 2014, Jesus, o Senhor vai voltar em 2014? E ele falou que muita gente, eu já ouvi isso de crentes, eles dizendo assim, não, Jesus podia voltar, mas pelo menos podia esperar eu casar primeiro, né? Jesus, qual é o maior, o casamento ou Jesus? É você se casar ou é a maravilhosa volta de Jesus? Por isso, Valdir, começa a arrumar, a orar, a escolhida de Deus, casa logo que Jesus está voltando, viu? Aí então, mas se voltar antes, glória a Deus, acabou. Gente, o nosso maior desejo tem que ser Jesus.
E quando alguém diz isso, olha, o meu maior desejo é que Jesus volte logo, é quando você tem essa paixão, envolve desejar, mas envolve uma outra implicação também, envolve renúncia. Depois que eu preguei essa palavra, eu ficava lembrando disso daí, que Jesus falou, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, negar... Gente, Jesus me deu uma experiência, quando eu estava sentado na minha sala, fazendo meu devocional, dessa vez não estava junto com a princesa Tânia Mara, mas estava junto com Jesus, né? E aí, Jesus que é o mais importante de tudo na nossa vida. E eu estava conversando com Jesus sobre um chamado que ele tem para mim, e ele me deu uma visão, que os irmãos já conhecem, do útero da minha mãe, e lá, o meu pai, o pastor Gilson Breda é meu pai, meu discipulador, né? E aí, ele sempre fala assim, Ronaldo, você não pode esquecer de tudo que está escrito em Jeremias capítulo 1, a partir do verso 5. Porque aquela visão sua tem a ver com o seu chamado para o ministério. E ele sempre insiste em me repetir essas coisas. E eu falo, é verdade. Naquele momento na sala eu me lembrei disso. E sabe o que Jesus disse para mim? Ele me fez lembrar dessa mensagem. Sabe por quê? Porque negar-se a si mesmo envolve algumas coisas que às vezes a gente não guarda bem. Porque negar a si mesmo significa declarar não conhecimento em ligação com alguém, nesse caso a gente mesmo. Esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Negar a si mesmo tem que ser profundo, com um desejo, uma renúncia sem limite. Algo que você todo dia age sobre si mesmo, dizendo, eu me nego, eu quero Jesus. Renúncia significa negar a si mesmo. Não é negar somente alguns prazeres dessa vida, não. Eu vou negar aqui, eu vou fazer um sacrifício. Eu gosto muito de comer picanha assada pelo Rony. Eu nunca mais vou comer picanha assada pelo Rony. Que isso, né? Eu vou perder até o relacionamento com o Rony. Vou fazer um negócio desse, não. Mas não é só isso. Não é só você vencer um grande pecado. Sabe, vou negar a mim mesmo. Nunca mais agora eu vou fazer tal coisa. Não vou deixar de pôr os meus olhos em certas coisas. Não vou mais assistir aquele filme que tem cenas picantes. Não vou mais ver isso. Não vou mais ver novela. Não vou mais ver... Gente, tudo isso faz parte de você escolher melhores coisas para a sua vida. Até no mundo natural, as pessoas que eu conheço, que são muito mais interessantes, que conversam coisas melhores, que são intelectualmente mais desenvolvidas, não ficam assistindo novela e Big Brother. Eles não são crentes, não. Porque, programas como Big Brother, é assim, uma coisa de baixaria. Eu oro muito e tenho muita misericórdia e compaixão de crentes que acompanham e depois ficam conversando sobre Big Brother. Isso é um grande besterol, é perda de tempo. E outras coisas como essas. Até mesmo quando você gasta muito tempo em outras coisas que não são tão besteiras assim, mas que você fala assim, não, agora eu vou negar a mim mesmo, nunca mais vou assistir Big Brother. Negar a si mesmo é muito mais que isso. Negar a si mesmo é dizer, eu não tenho mais vontade. A minha vontade, eu passei para Jesus, é abrir mão do próprio poder de ser você mesmo. Apesar de que aí, permita-me dizer, usar a palavra, porque essa palavra ela tem tudo a ver com isso. Apesar disso parecer antagônico, não é? É paradoxal. Porque quando você abandona você mesmo, diante da sua perspectiva, do jeito que você se enxerga, você se encontra com o seu verdadeiro eu. Mas para se encontrar com o seu verdadeiro eu, você tem que abandonar o seu próprio poder de ser aquilo que você acha que tem que ser. E com todos os direitos que acompanham esse ser. Como a pregação filosófica do modernismo, que já até passou, sobre a autonomia do ser, que foi tão divulgada por causa de pensamentos como de a psicanálise em algumas áreas, a autonomia do ser. Agora é a interdependência do ser.
né? Por mais que você concorde ou não concorde com isso, na verdade estou dizendo, esse pensamento, se era a intenção de Freud ou não, ela entrou dentro das pessoas e começou, as pessoas começaram a dizer isso, meus direitos, eu preciso cuidar de mim mesmo e tudo mais. O convite de Jesus é não esqueça de si mesmo. Porque se você tentar cuidar de você mesmo, você vai se dar muito mal, você não sabe se cuidar do jeito que eu cuido de você. Aí que está. Sabe por quê, amados? Jesus fez isso, ele sofreu, ele foi rejeitado, ele morreu. E naquele momento de difícil, você quer ver? Deixa eu só voltar um pouco lá no começo, presta atenção nisso. Na escola rabínica, existiam algumas tendências de mestres usarem uma filosofia chamada peripatética. Peripatética não nasceu com o pateta, gente. É aquela coisa da pessoa ir caminhando com o seu discípulo e ensinando coisas a partir do que acontecia ao redor. Como, por exemplo, a hora que aquela pessoa atribulada pede ao mestre, fala para o meu irmão dividir, e ele lá fala assim, não, quem me colocou como juiz entre vocês, sobre divisão de herança? Mas ele aproveita aquela coisa e ensina aos seus discípulos, sobre como devemos tratar essa questão de ter direito. Ele ia caminhando, e uma mulher, toca na sua veste, ele diz, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, o Pedrão não aguentou, né? Peraí, mestre, a multidão te aperta, você pergunta quem te tocou, isso é meio, como que a gente vai saber quem te tocou? E outra coisa, todo mundo está te tocando. Não, mas alguém me tocou com fé. E os mais desesperados, que não têm muita paciência para aprender, como os Pedros aí, dizer assim, vamos em frente, Jesus, o homem aqui que saiu lá da casa dele, a filha dele está mal, se a gente não chegar logo, a filha dele vai morrer, o senhor fica perguntando isso, vamos, mestre. Às vezes a gente quer ensinar o mestre, né? E aí Jesus disse, não, alguém me tocou. Aí a mulher se revela que ela tocou, que teve toda uma cura. E Jesus para e ensina a respeito daquilo. Porque Jesus não é aquele mestre que fica dentro de uma sala de aula ensinando sobre teorias. Jesus é aquele que ensina através do que é concreto. Aliás, então, concretivismo não foi uma coisa inventada por Piaget. Né? Foi algo inventado pelo próprio Jesus, e isso vem desde a filosofia peripatética. Então, Jesus era um tipo desse rabino que convivia e ia dando seus ensinamentos diante das coisas da vida. E ele, antes de passar isso para alguma pessoa, ele vivia o que ele estava pregando. Então aí ele chega e diz, o que é negar a si mesmo? Os meus discípulos vão entender o que é negar a si mesmo quando eles olharem para mim. E veja o que aconteceu nessa passagem, Marcos capítulo 14, verso 34 e 35. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, a alma de Jesus, o Jesus homem, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Todo mundo numa hora de grande depressão e de sofrimento precisa de amigos. Infelizmente ele não pôde contar com eles. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Agora eu pergunto para você, qual era a vontade de Jesus a respeito daquela hora? Me diga, qual é a vontade de Jesus sobre aquele cálice? Pela vontade própria, ele queria beber? Queria ou não queria, gente? Ele não queria, ele não desejava. Essa é a verdade. Não que ele não nos desejasse salvar, é diferente. Tanto é que por causa disso que ele bebe. Ele queria salvar a humanidade, mas ele queria que passasse dele aquele cálice. Como qualquer ser humano. Você quer sentir dor? Não sou louco. Você quer passar por privações e tal? Eu não. Se eu puder ter as coisas e não passar por privações, mas tem hora que não tem jeito. E olha o que Jesus faz a despeito da sua própria vontade. E dizia, Abba, Pai,
tudo te é possível. Quer dizer, Jesus está fazendo o que a gente faz com Deus às vezes. Uma vez eu perdi a minha carteira lá em Manaus, falei, o que eu faço agora? E eu falei para Deus, sinceramente, às vezes a gente bocó, né? Acho que Deus fala, essa minha criancinha, né? Eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor é Deus que sabe todas as coisas, o Senhor sabe onde está a minha carteira. Se o Felipe perdesse a carteira e ele perguntasse para mim e eu soubesse onde está, eu ia falar para ele. O Senhor vai fazer isso comigo, né, Deus? Que bocó, cara. Aí, gente, mas Deus é tão bonzinho que eu desci a escada, comecei a procurar na rua, e uma pessoa ficou me olhando, 2 pessoas da recepção ficaram me olhando, eu conversei com o taxista, você não viu uma carteira aqui e tal, perguntei para Deus, mas perguntei para o taxista também, né? Aí vai e pergunta, vai que Deus quer usar o taxista, claro. Aí tal, vai descer, olha, a mulher lá dentro ficou olhando a recepcionista, dá uma olhada se não está aí dentro desse cofre. Não, ninguém avisou que tinha coisa perdida aqui, mas olha, o rapaz lá, ele ainda me chamou de rapaz, aí ficou bom. O rapaz lá, tão preocupado, pensou, se você tivesse perdido sua carteira, a mulher ficou comovida, falou, vou abrir o cofre por onde guardo as coisas assim. Abriu, minha carteira estava lá. Aí eu falei, papai é bom, né? Quase esqueci de agradecer a mulher, né? Só queria agradecer o papai, mas tem que agradecer a mulher também, que Deus usou a mulher. Mas a verdade é que Jesus está dizendo aqui, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja o que Jesus negou a si mesmo. O seu poder de ser. Deus como Deus somente, sem ser 100% homem naquela época, 100% Deus, só como 100% Deus, não poderia passar o que Jesus passou. Jesus nega o seu poder de ser Deus para nos salvar. E ele diz, que não seja o que eu quero, mas sim o que? Agora eu falo, Jesus está falando alguma coisa que ele não viveria? Olha o que Paulo fala sobre isso. Tenham entre vocês, isso é Filipenses capítulo 2, verso 5, a coisa ali está errada. Eu errei. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, Bíblia na linguagem de hoje, o qual existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era coisa que se devia apegar-se, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Deus toma a forma de servo, escravo, o mais baixo escalão da humanidade, tornando-se em semelhança de homens, e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de... Isso é renúncia. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite de Jesus para que você deixe de seguir a si mesmo, para segui-lo, com as implicações que isso tiver. Doideira total. Abençoa você ir para um lugar que você não sabe para onde vai, que você vai. Deus mostra a missão. A missão foi deixada. Deus nos dá visões de como alcançar, uma visão que geram várias visõezinhas. Mas ele nem sempre esclarece tudo, simplesmente ele diz assim, aquele que é conduzido pelo Espírito é como o vento. Você sabe de onde o vento está vindo, para onde ele vai? Então você se entregou a mim, é a minha vontade. E aí envolve, amados irmãos, seguir Jesus. E esse seguir Jesus é negar-se a si mesmo diariamente, tomar diariamente sua cruz e seguir Jesus. 24 horas por dia, como a própria palavra diz, diferentemente do dia judaico, que era do pôr do sol, no nascer do sol ao pôr do sol, era o dia romano, 24 horas por dia. Eu nego Jesus diante do meu cônjuge, eu nego Jesus, eu nego a mim mesmo, às vezes a gente nega Jesus, né? A gente deve negar a nós mesmos diante do nosso cônjuge, porque negar a si mesmo significa considerar o outro superior a si mesmo. Está na Bíblia ou não está na Bíblia que a gente tem que considerar o outro superior a si mesmo? Sim ou não? E a sua esposa é inferior ou superior a você? Maridos, me digam, sua esposa está abaixo
Você considera a sua esposa superior a si mesmo? Então, se você não gosta de uma coisa e ela gosta, você faz o que ela gosta. Está vendo, Jesus? Pode deixar, Sérgio, vai chegar a sua hora. Aí então, você faz. Eu não curto muito tal coisa. Não interessa o que você curte. Interessa o que sua esposa gosta de fazer. A minha esposa, ela é muito econômica. Princesa Taniamara é a descrição da mulher virtuosa. Ela faz conta de tudo. R$1 para mim, quando R$1 fala, mas o que é R$1? Fala, R$1 mais 50 centavos eu compro um pé de alface. Você está pensando o quê? Verdade. Homem não faz essas contas, não é verdade? E ela é muito econômica, mas ela gosta de fazer compras, como que chama? Vai te dar um nome para isso, não é virtual, não, a pessoa, simbólico, tipo assim, é um consumo simbólico. Ela vai, olha, ela tem vontade de comprar, ela fica olhando bastante. Depois eu falo, você não vai comprar? Ela fala, não, já enjoei. O duro é que quando a gente vai para um lugar distante e volta, fala, puxa, devia ter comprado tal coisa, não. Mas agora, aí, tem aquela coisa, homem tem uma paciência para fazer compra, não é verdade? Homem ama, assim, quando a mulher vai e demora olhando as coisas. Eu uma vez estava num lugar muito grande fazer compra, um daqueles outlets enormes. Eu olhei para o tamanho daquele outlet e falei, meu Deus do céu, alguém para andar, só para andar, vai demorar uns 3 dias para andar nesse daqui. E aí a gente foi caminhando, e aí tinha um grupo de homens junto comigo, daqui, irmãos aqui da igreja. Mas, gente, a gente já tinha andado uma avenida inteira. Quando a gente voltou, as mulheres estavam na segunda loja. Eu falei assim, esse vai ser um dia muito abençoado. Mas eu vou te dizer com toda sinceridade, eu comecei a curtir. Que eu via que a Tânia estava curtindo, não estava custando muito ao cartão de crédito ou de débito, eu comecei a curtir. Negar a si mesmo, considerar o outro superior a si mesmo, são nas coisas pequenas e nas grandes, e naquelas que parece que para você não tem valor, mas para outra pessoa tem. A esposa ser submissa ao marido, como a igreja tem que ser submissa a Cristo, guardadas as devidas proporções, porque Paulo fala que tem que guardar as devidas proporções. Assim também é um jeito da mulher. Esposa, você não deve considerar os outros superiores a si mesmo, sim ou não? Isso inclui o seu marido. Fala, Sérgio, fala, Jeová. Aí, não é que ele não falou, sabe por quê? Porque a Úrsula já é assim, entendeu? Então, aí, você percebe essas coisas no dia a dia. Jesus está ensinando que nós devemos negar a nós mesmos no dia a dia. Quando o filho ouve o pai dele falando alguma coisa, ele não entende muito bem o que o pai dele está falando. Talvez não seja nem a linguagem que ele possa entender, devido a muitas mudanças na comunicação. Mas ele diz assim, bom, a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais, apesar da filosofia do mundo hoje parecer ao contrário. Até as leis querem expressar isso. Não, é pai que obedece filho. Não, a Bíblia não mudou, ou mudou? Não. Então quem que obedece quem? Certo. Mesmo depois de casar? Então, por quanto Deus diz, portanto, deixará seu pai e sua mãe. Isso envolve que não é o mesmo grau de relacionamento, os pais devem entender isso. Pai e mãe é pai e mãe para sempre. Tem que ouvir os conselhos dos pais sempre. Sempre. Porque eles guardam sabedoria dos anos que nós ainda não temos, ou que agora temos, e temos que ensinar nossos filhos como eles devem nos tratar.
através do modelo. Eu trato meu pai e minha mãe assim, então olhe e me siga. Aí é que está, é o modo peripatético. Você vai ensinando para o seu filho, à medida que ele olha o seu relacionamento com os seus pais, como ele deve se comportar. E filhos, vocês devem obedecer seus pais no Senhor, porque isso é agradável ao Senhor, e aumentará os dias da sua vida. Não vai ser uma vida comprida de sofrimento, vai ser uma vida comprida de prazer, de alegria na presença de Deus. Negar a si mesmo no relacionamento do trabalho, quando aquela pessoa que está acima de você, ela deseja roubar de você aquilo que você tem, aí você diz, não, o que é meu é meu, o que é isso? Agora é meu direito. Mas Jesus ensinou, se alguém quiser tirar a capa, você deve deixar ele levar o quê? A túnica. Se alguém te obrigar a andar a primeira milha, o que você tem que fazer? Andar a segunda milha. Ah, pastor, agora começou a pegar, hein? Quando falava de relacionamentos da família, mais fácil. Mas, poxa, para aquele traíra do cara que é, para aquele traíra do cara. Sabe por quê? Quando você abrir mão de coisas que não estão diante de você, porque quem que é o seu defensor? Você mesmo? Quem que manda em você? Você mesmo? Não, Deus. Então deixe com Deus, você vai ver qual vai ser o resultado. Muito maior do que o que esse que você espera. Na igreja, na célula, nós sermos sujeitos uns aos outros em Cristo Jesus, envolve submissão. Esses dias eu estava falando com um discípulo bem próximo, e ele tem um outro discipulador, depois você resolve esse mistério. E eu falei para ele, chega para o seu discipulador e diz para ele assim, eu me sujeito a você, eu amo você, Deus colocou você na minha vida e eu vou ser sujeito a você, porque estava surgindo um negocinho lá. Aí eu falei, qual vai ser o preço que ele vai ganhar por se sujeitar? Mas tem muita gente, não concordo, e que não sei o quê, e que você que vai me discipular, eu que devia discipular ele. Parabéns, seu ego está no lugar certinho, viu? Palmas para o seu ego, sensacional o seu ego. Negar a si mesmo envolve coisas profundas. Do dia a dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pronto. Seguinte, gente. Diariamente significa pagar um preço. Voltando àquele dia que eu estava sozinho na minha sala. Que eu não acabei a história. Tem gente que fala, pastor, você começou uma história que você não terminou. Esqueci. Dessa não esqueci, não. Deus estava falando comigo, e eu estava me achando assim, o negador de mim mesmo, o super humilde. Quase mais do que Jesus Cristo. Jesus falou assim, e aquilo que eu te falei? Deus, presta atenção. Quem sou eu? E a gente se acha humilde quando a gente fala isso, né? Quem sou eu? Pensa bem, Deus, eu vou chegar lá no meio daqueles caras, Deus. O cara é mais conhecido que eu, ele prega melhor que eu, o outro faz melhor que eu tal coisa, o outro tem mais evidência que eu, o que ele falar vale mais do que eu, ele tem televisão, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tal e pá, quem sou eu, Deus? Então, falei, olha, hein, porque se fosse Deus um cara assim, que quisesse fama, ia falar, Deus me chamou, ia partir para cima com tudo e tal. Eu estava me achando. Deus falou assim, é que não dá tempo, né? Podia falar dos devocionais que eu li aquele dia. Parece que os caras que escreveram os devocionais, que eram autores diferentes, de editoras diferentes, combinaram de escrever tudo a mesma coisa. Eu falei, você escreveu isso nesse dia. E aí, a hora que eu fui folhear um devocional, Deus falou assim, não lê desse dia. Eu falei, mas hoje é dia 6, não é dia 5. Ele falou, pois leia o dia 5. Eu falei, sim, senhor. E eu fui ler. E o dia 5 estava escrito assim, o grande Deus nos chama para fazer grandes coisas. Esqueça de si mesmo, qual é o seu tamanho, o que você, qual é o status que você tem, coisas assim. Eu te mandei fazer, faça.
Sabe por quê? Eu estava sendo o maior orgulhosão do mundo, dizendo assim, eu não sou, então não me chama. Ser humilde era dizer assim, é verdade, Deus, não é na minha força, não é no meu poder, não é na força da televisão, não é na força da, seja lá de conhecimento de quem for, não é nada disso. É no teu chamado que o Senhor tem para mim. Eu vou negar a mim mesmo, porque sinceramente não é meu desejo, dá até preguiça de ver o tanto de coisa que tem para fazer, mas eu vou fazer. Qual o teu chamado? Primeiramente, ser discípulo. Sabe por quê? O seu chamado é para você querer, se quer. É a pergunta, quer? É se apaixonar, é desejar, é negar-se a si mesmo e o dia, 24 horas por dia, seguir a Jesus. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Glória a Deus. Esse é o chamado. Quer? Jesus está falando, vamos embora. E eu serei contigo todos os dias da tua vida. Deus promete ser o defensor, Deus promete ser o sustentador, Deus promete, né, que provê todas as coisas, Deus promete ser aquele que vai te dar segurança, porque o lugar mais seguro não é o lugar que os homens estão vendo que é o mais seguro, é o lugar onde Deus te quer, esse é o lugar mais seguro. Mesmo que seja no meio de uma guerra, bomba explodindo para tudo quanto é lado, se Deus falar assim, vai para o meio da bomba, lá é o lugar mais seguro. Um cara vai morrer lá no lugar que estava mais seguro com uma bala perdida, e você vai estar sendo alvejado e nenhuma daquelas balas te alcançará. Vamos ficar em pé. Jesus disse assim, alguém perguntou para ele, tá bom, Jesus, tua mensagem a gente já entendeu, é bem dura ela, mas a gente já entendeu. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Mas se alguém que deixou pai, teve que deixar pai, teve que deixar mãe, teve que renunciar a emprego, vai ganhar o quê? Ele disse o quê? 100 vezes mais. Aonde? Ainda aqui nesta terra. Agora, Jesus diz uma coisa que a gente tem que continuar a leitura. Porém, se vocês não receberem a devida recompensa, não se entristeça. Por quê? Porque é grande o vosso galardão. De quem você quer receber a maior premiação? De quem você quer receber os maiores aplausos? Onde você quer mais ser rico? Aqui na terra ou lá nos céus? Isso é negar a si mesmo. Deixa o resto com Deus. Buscar em primeiro lugar e feche seus olhos e ore. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos por todas as suas bênçãos. E nós somos imerecedores de tudo que o Senhor nos tem dado. Mas uma coisa a gente quer fazer. Nós declaramos agora diante do Senhor que nós desejamos te seguir. Deus, a gente já viu muitas paradas difíceis, muitas coisas assim complicadas. Mas Deus, nós queremos servir a Jesus. Assim como quando nós choramos ali vendo o sacrifício de Jesus, eu quero Jesus, eu sei que meus irmãos também querem te seguir a despeito de qualquer coisa que vá nos acontecer, que já nos aconteceu. Nós queremos, nós desejamos, nós nos apaixonamos por ti, porque não há maior amor para se viver do que o teu amor. E nós desejamos, ó Pai, negar a nós mesmos. Nós fazemos agora, nós nos renunciamos. Não é um desejinho aqui de deixar de fazer isso, de fazer aquilo, ou aquele tipo de jejum que eu só não como as coisas que eu gosto, muito mais que isso, envolve isso, mas é negar a nosso próprio ser, ó Deus, as nossas próprias vontades e desejos, para dizer, queremos que todos os dias, porque nós queremos negar a nós mesmos diariamente, todos os dias, para fazer a tua vontade todos os dias. Que o amor de Deus, Pai, o amor maravilhoso do Pai, que é a graça do Mestre Jesus, nosso amigo, parceiro, companheiro de todas as horas, porque Ele cumpre o que disse, eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, que essa companhia seja experimentada e sentida todos os dias da sua vida, que a comunhão do Espírito nos faça um, que as consolações do Espírito nos consolem naquelas horas mais difíceis, das perdas mais complicadas para nós, que as consolações do Espírito venham sobre você, e que a unção, o poder do Espírito, dia a dia, lhe conceda o poder e a unção de viver a vontade do Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus, mas não antes de dar um abraço em pelo menos 5 pessoas aí ao teu redor. Vai lá, estou contando aí. 1,